Para a nossa próxima palestra, então, eu queria chamar inicialmente ele, que vai mediar essa conversa, o Gabriel Pinto, que é gerente de inovação do Senac RJ. Seja bem-vindo, Gabriel. Além do Gabriel, a gente tem o Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, é deputado federal licenciado. Seja bem-vindo, Renan. Tudo bem? O nosso Renan Ferreirinha é secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, federal licenciado. Nascido e criado em São Gonçalo, o Ferreirinha teve sua vida transformada pela educação. É formado em Economia e Ciência Política em Harvard, com bolsa integral. Em 2018, aos 24 anos, foi eleito deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro. Em 2021, assumiu a Secretaria de Educação do Rio, a maior da América Latina, com 1.556 escolas e 660 mil alunos. Então, eu queria pedir novamente uma salva de palmas ao Renan. Obrigado por estar aqui com a gente também. E por último, a gente chama ela, que já é mais que de casa também, ela já esteve aqui com a gente, vai estar de novo. Eu queria pedir uma grande salva de palmas para receber a Iana Chan. Iana, seja bem-vinda à nossa casa novamente. Seja bem-vinda à nossa arena, meu bem. Que bom ter você com a gente aqui de novo. A Iana é apaixonada por tecnologia e educação, formada em jornalismo pela ECA USP, é fundadora do Programaria, negócio de impacto social com a missão de transformar a tecnologia, promovendo mais diversidade, inclusão e justiça, e já recebeu diversos prêmios, sendo o último a etapa brasileira do World Summit Awards 2023, na categoria Aprendizagem e Educação. Trabalhou em grandes empresas como Editora Abril, Fundação Vitor Civita e Liga Ventures. Foi considerada pela revista Wired como uma das 50 pessoas que expandiram a criatividade no Brasil. É eleita profissional tech do ano pelo prêmio Mulheres que Transformam, além de receber o prêmio Protagonista Digital pela Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABES. Eu queria pedir novamente uma salva de palmas à nossa palestrante. A gente sempre faz questão de ler o máximo o currículo de vocês aqui, justamente para destacar a importância de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado por fomentarem o nosso conhecimento. Lembrando que a gente está sendo transmitido nesse exato momento para vários estados e cidades e unidades diferentes. Então é uma alegria muito grande poder também democratizar todo o currículo e a experiência de vocês. Agora eu passo a bola ao Gabriel e a conversa inteira de vocês, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Na verdade, eu só vou abrir e jogar a bola para você, Iana, que é nossa parceiraça e que tem muito para dizer sobre um tema que está na capa dos jornais de hoje. Obrigado, Iana. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, né? Agora já é 12:30. Boa tarde também para quem está acompanhando a gente em casa. Eu tenho a missão difícil aqui de, em 15 minutos, resumir algumas informações para iniciar e esquentar o nosso debate. Então, vou me ater aqui. Aproveito para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,74 m, tenho ascendência chinesa. Tenho cabelos longos, lisos e pretos na altura do ombro. Estou usando um óculos vermelho, uma blusa branca com uma camisa aberta verde-limão e uma pantalona roxa. E estou muito feliz de estar aqui. Estou convalescendo, gente. Estou me recuperando de uma gripe, então já agradeço aí de antemão a compreensão de vocês, que talvez eu não esteja no meu 100%, mas darei o meu melhor. Bom, preparei então uma fala rápida para a gente discutir aqui alguns temas, falar sobre inteligência artificial, diversidade na tecnologia e educação, qual que é o papel do professor nos tempos de ChatGPT. E para começar, eu sei que está na hora do almoço, então a galera deve estar com uma fominha aí, quero convidar vocês para responder essa pergunta aqui, ó. Esse é um gráfico que mostra o tempo que foi necessário em meses para que cada uma dessas tecnologias alcançassem 100 milhões de pessoas usuárias, né? Então tem o Google Translator com 78, o Uber, o Instagram com 30 meses, TikTok com 9 e o ChatGPT, gente. Alguém se arrisca? Quantos meses vocês acham que demorou para o ChatGPT alcançar 100 milhões de pessoas usuárias no mundo? Pode levantar aí, porque vocês já viram que é menos que 10, né, gente? Então levantem as mãos aí. 2, alguém se arrisca? 1, 2, 3, 1, 5, o João ali está testando. Bom, deu para perceber que, né, a tecnologia está sendo cada vez adquirida não, né? Usada, apropriada de cada vez mais rápido. E o ChatGPT foram apenas 2 meses para chegar a 100 milhões de usuários no mundo. Então é muita coisa, né, gente? É cada vez mais rápido, não é à toa que a gente está aqui no maior evento de tecnologia e inovação para a gente entender como é que a gente corre atrás dessas tecnologias que estão correndo cada vez mais rápido, né? E aí eu trouxe alguns outros dados para vocês aqui.
Até 2025, a gente tem uma previsão de que a área de tecnologia gere 797 mil empregos. E a gente não está formando pessoas capacitadas na mesma proporção. A gente tem, na verdade, um déficit de profissionais de 530 mil pessoas, né, profissionais que vão faltar para dar conta dessa demanda. Então tem uma questão de política pública fundamental, né, se a gente pensa aí em economia e continuar tendo um papel importante, né, dentro do desenvolvimento financeiro e econômico do país. Mais um dado, para cada vaga gerada dentro dessa indústria 4.0, que é justamente de inteligência artificial e automações, as mulheres vão perder 5 posições, justamente porque elas estão nas vagas que vão ser substituídas, gente, essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar, e elas não têm a capacitação para atuar nessas novas vagas que estão sendo criadas, porque exige capacitação específica, né, para atuar em tecnologia. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a diversidade, a gente vê que é um diferencial estratégico para as empresas, né? A gente tem vários painéis aí ao longo do Web Summit falando sobre isso. E esse acho que é um dos dados mais famosos, né? Um dado da McKinsey que mostra que as empresas que têm diversidade de gênero têm 21% mais chance de apresentar resultados financeiros positivos. E quando a gente fala de diversidade cultural e étnica, esse dado vai para 33%. Então, muito prazer, meu nome é Yana Chan, sou filha de imigrantes chineses, sou apaixonada por tecnologia, por educação, sou fundadora e CEO da Programaria, como o João bem falou. Aí estão meus arrobas, deu uma cortada aí, mas é Yana.Chan no Instagram e Yana no Twitter, X agora, né, mudou, e no LinkedIn, Yana Chan, vai ser um prazer conectar com vocês. E a Programaria é um negócio de impacto social que tem a missão justamente de transformar a tecnologia. Como a gente consegue promover mais diversidade, mais inclusão e mais justiça nessa área. E a gente faz isso principalmente por meio de capacitação e conexão desses talentos com o mercado. Aqui são alguns números da Programaria. A gente já alcançou aí mais de 140 mil pessoas com as nossas ações. Temos mais de 50 mil mulheres da tecnologia dentro das nossas vagas. E um dado que a gente gosta muito e sente muito orgulho é esse NPS, né? Aquela média de 0 a 10, quanto que você indica essa experiência para uma pessoa amiga, e a gente só indica coisa boa, né, para amigo, porque senão a gente não indicaria. E o NPS médio da Programaria de todas as nossas ações é 94, o que nos coloca num lugar de bastante excelência, e a gente tem muito orgulho disso. Essas são algumas das empresas que confiam na Programaria. Vocês podem ver que ou são empresas de tecnologia ou empresas que estão em transformação digital. Acho que nenhuma empresa hoje mais se diz, consegue se furtar a dizer que não é de tecnologia, né? Seja a Globo, por exemplo, que se anuncia agora como MediaTek, Grupo Boticário, que se anuncia como BeautyTech, né? Então, as empresas já perceberam que é a tecnologia que vai levá-las adiante. E aqui na minha agenda, rapidinho, eu trouxe 3 pontos, né? A gente falar sobre literacia digital, sobre IA generativa, as oportunidades, os riscos e os desafios, né, que a gente está enfrentando, e impacto social da inteligência artificial, que para mim é um dos principais temas, né? A gente precisa discutir isso e se atentar para essa pauta. A verdade é que o futuro está sendo escrito em linhas de código, né? A gente ouve muito isso. E o futuro já é o presente, né? A gente já está sendo impactado a todo momento pelas tecnologias, e elas têm modificado a forma como a gente faz tudo na nossa vida. E eu trouxe aqui uma notícia, acho que vocês devem ter visto, que resume um pouco a importância, né, da gente falar desse tema, né? De como educar cidadãos críticos dentro desse novo contexto vai ser fundamental para a gente lidar com os novos desafios que a tecnologia vai impor. Essa é uma notícia que a Vogue deu, não sei quem que acompanhou aí, falando que o Papa Francisco tinha sido vestido por um estilista, né, esse Filippo Sorcinelli, chama atenção com um casaco da moda. E aí demorou quase um dia, não dá para ver aí, mas demorou quase um dia para a Vogue perceber que essa imagem tinha sido gerada por inteligência artificial. E logo os jornalistas, né, que têm essa missão de apurar, né, a realidade, caíram e espalharam uma notícia falsa, né, uma notícia inverídica, e depois corrigiram, né? Imagem de Papa Francisco gerada por inteligência artificial viraliza na web. E aí isso me faz pensar quantas pessoas viram a primeira notícia e não viram a segunda, né? E como que a gente, essa corrida contra a desinformação é um dos temas fundamentais para a gente discutir, né? E aí a gente fala muito sobre acesso às tecnologias, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a falar sobre a qualidade desse acesso, né? Sobre como a gente tem utilizado. E daí a importância da literacia digital, né? Eu trouxe aqui
uma definição, que é a capacidade de acessar a web, compreendê-la, utilizá-la, criando conteúdos, partilhando-os e consumindo de forma crítica, ética, segura e intencional. Então, como a gente consegue garantir que as pessoas saibam o que elas estão fazendo na internet e possam, uma vez, por exemplo, vendo uma imagem, desconfiar dessa imagem, né? E conseguir verificar a autenticidade dessa imagem. Então, acessar, compreender e utilizar essas ferramentas. Tá, muito legal, mas e a tal da IA generativa, né? A gente só está falando nisso, eu tenho certeza que aqui boa parte dos painéis tem falado, né, sobre IA generativa, e aí eu quero convidar vocês para a gente recuperar rapidinho, a gente falar um pouco de conceitos, né? Então a gente tem, inteligência artificial não é algo novo, né? O termo foi cunhado na década de 50, inclusive é um termo em disputa, porque quem estuda essa área diz, poxa, inteligência é um termo que induz ao erro, né? Porque parece que a gente está falando aí de robôs que vão dominar o mundo, e a gente está bem longe disso, a gente vai falar disso no ChatGPT, mas eu trouxe aqui uma fala da professora Dora que ajuda a resumir de maneira bem simples. Ela fala que a sociedade sempre tomou decisão baseada em informação, né? O que muda é que com esse grande acesso de informação com a internet, né? Tudo hoje agora é métrica, todo like, tudo que a gente faz, tudo onde a gente vai é dado, é informação. A gente tem, por conta, né, dessa era hiperconectada do Big Data, a gente tem muito mais informação para conseguir ter ter decisões baseadas em dado, né? Então ela fala, simples modelos estatísticos não dão conta de analisar essa quantidade absurda de dados. E aí que entra a inteligência artificial e a sua capacidade de processar esses grandes volumes de dados. Então a IA, ela é capaz de identificar padrões nesses dados e possibilita, né, fazer previsões com alto nível de acurácia, né? E ainda poder tomar decisões baseadas nessas previsões. E isso já está no nosso dia a dia, né? Aqui a gente já utiliza, às vezes, sem saber, né? Quem nunca assistiu um dorama no Netflix e, de repente, o Netflix começou a incentivar, tá vendo? Várias pessoas fazendo assim, todo mundo aqui do dorama. Começou a recomendar pra gente outros doramas, né? Isso é a inteligência artificial personalizando os conteúdos. Tá, mas e a IA generativa? O que muda? Além da gente ter a capacidade, né, de identificar esses padrões, a IA generativa, ela passa a gerar novos dados, né, gerar novas informações a partir desse grande volume de dados. Isso pode ser em formato de texto, de imagem, de áudio, de código, de vídeo e de outros dados, inclusive, né? Então a gente tem uma capacidade aí de gerar coisas novas, por isso o generativa, né? E o ChatGPT? O ChatGPT, vocês viram, né? O bot conversacional capaz de gerar texto. E vocês viram que ontem, né, o Tarcísio fez questão de falar, vai ter que trabalhar de madrugada para atualizar a sua palestra. E aí ontem, né, a Secretaria Estadual de São Paulo anunciou o uso de ChatGPT para produzir aulas digitais, né, numa medida aí que está gerando polêmicas, né, para entender como vai ser isso, vai substituir professor, não vai, isso é bom, isso é ruim. E acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de falar mais sobre isso no nosso painel. Então, o ChatGPT, ele não tem consciência, né? E aí é por isso que eu quero falar dos riscos do ChatGPT. O primeiro é que ele não fornece fonte nem referência. Quem aqui já experimentou o ChatGPT? Levanta a mão. Legal, uma parte sim, outra parte não. Convido todo mundo, acho que tem que experimentar, né, e testar. Ele não fornece fonte e referência, ele gera respostas e dados incorretos. Então ele alucina, né, que a gente fala, ele cria informações que não existem. Ele, por dar conta, né, de um grande volume de dados, ele perpetua vieses e estereótipos que são prejudiciais, vaza dados que são sigilosos, por isso em alguns lugares ele tem sido proibido. E algumas empresas não têm utilizado, inclusive. E falta transparência também em relação a direitos digitais, né? Então, como direitos autorais, né, e direitos das pessoas donas dessas informações. E aí, para vocês verem como o ChatGPT alucina, que é esse termo que a gente fala, eu perguntei o que é a programaria e quem a fundou. E aí, resumidamente, ele falou que quem fundou a programaria foi a Bia Santos. Olha, eu não sei quem é a Bia Santos, mas com certeza não foi ela que fundou a programaria, eu demando aí uma correção. E teve mais ainda, né, para vocês verem, uma instrutora nossa perguntou, não sei se dá para ler, me explique em 3 frases por que às vezes um quadrado tem 57 lados.
escreva em primeira pessoa. E aí ele disse, um quadrado pode ter 57 lados quando estou usando uma definição diferente para a palavra lado. Então ele pode ser induzido ao erro também, né? Esse erro já foi corrigido, né? O ChatGPT, ele usa o feedback humano para corrigir, mas a verdade é que ele não está isento de erros, né? E quando a gente fala, então, sobre contextos de utilização da educação, é fundamental a gente, primeiro ponto, saber isso, né? Eu tenho amigas que estão usando o ChatGPT como psicólogo, perigosíssimo, né, gente? E aí elas falam, ele me entende. Gente, ele não te entende, ele não tem consciência. É um modelo estatístico de palavras que prevê a próxima palavra dentro daquele contexto. Então, ele diz coisas de uma forma muito contundente, de uma forma muito persuasiva, mas ele não tem dimensão, né, do que está sendo dito ali. E aí eu quero deixar uma outra referência, porque a gente está falando de ChatGPT na educação, e a Unesco fez um guia muito bacana de utilizações, de cases, de formas de implementar o ChatGPT, né, em sala de aula. E aí, mas o que eu queria trazer aqui, para além disso, é que eu vejo pelo menos uma imagem de um iceberg, assim, né? Então a gente fala muito sobre usar IA na educação, mas eu acho que o principal é a gente entender o que significa educar na era da IA. Né, como a gente prepara cidadãos para lidarem com esses novos contextos e cidadãos críticos que possam entender o que está acontecendo, né, e navegar dentro desse novo contexto. E aí a gente tem algumas habilidades que passam a ser fundamentais, né? E a gente na programaria está o tempo todo conversando com empresas e a gente já percebe isso, né? Que o perfil de profissional que as empresas têm buscado mudou muito. Então, aqui são algumas habilidades necessárias para a gente quando a gente pensa em IA generativa, né? Que é saber fazer pergunta, aprender a escrever bons prompts, né? Começa a ter essa profissão, né? Que é a pessoa engenheira de prompt. Desenvolver capacidade crítica para desconfiar das informações, para não ser igual ao jornalista da Vogue que caiu, né, na imagem ali do Papa. Verificar a autenticidade das informações, né? A gente está vivendo uma era da desinformação, das fake news, como que a gente educa as pessoas para terem consciência crítica e conseguirem buscar, né, informações verídicas. Saber quando usar e quando não usar as novas ferramentas. O ChatGPT não é para ser usado como oráculo, né? Me pergunta tudo que eu te conto as respostas, porque ele é muito ruim nisso. Ele pode ser, sim, utilizado para... Tô sem ideia sobre o que eu escrever. Me dá algumas ideias? Isso, com certeza. Faz um resumo para mim? Perfeito. Preenche esse relatório aqui e depois eu reviso? Ótimo, né? Então, saber quando usar ou não as ferramentas. Desenvolver autonomia na aprendizagem, né? As tecnologias, como a gente viu lá no primeiro slide, cada vez mais estão evoluindo, cada vez mais rápido. Então, vai ser fundamental a gente ter a capacidade de aprender ao longo da nossa vida, né? De continuar aprendendo o tempo todo. E, finalmente, pensamento crítico para a gente ter consciência dos impactos das tecnologias na sociedade e no planeta. Eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de energia e de água utilizada para treinar os modelos do ChatGPT, que são modelos de poder computacional gigantescos, são gigantescas também, né? E a gente está falando aqui vários painéis sobre mudança climática, tecnologia tem tudo a ver com isso. E aí, para fechar e a gente poder partir para a nossa discussão, duas reflexões, assim, né? Com conhecimento amplamente disponível, soft skills se tornam mais importantes do que hard skills, né? Mais do que ter o conhecimento e saber a fórmula, a XPTO, é muito importante a gente ter as habilidades interpessoais, né? Para conseguir lidar com esse contexto e falar com as pessoas. No final, é tudo sobre pessoas, né? E, finalmente, IA generativa desafia o modelo da educação baseada em transmissão de conhecimento. E aí, já vou levantar a bola para devolver para Gabriel, né? Tem um pesquisador que fala, o professor vai ser substituído pelo robô? E aí ele responde, olha, se o trabalho que esse professor faz pode ser substituído por um robô, ele deve ser substituído, né? Na medida que se ele só fala, né? Se ele só repete as informações e sem ter nenhum outro contexto mais específico, né? Personalizado e detalhado, sim, ele deve ser substituído. Bom, é isso, minha gente. Tinha mais, mas o Senac vai me chamar de volta, né, para falar. Sim. E agora eu quero trazer, então, devolver a palavra para o Gabriel. Obrigada, gente. E Ana, muito obrigado. A gente não só vai chamar você para falar de volta, mas a gente vai desenvolver muita coisa junto. Então, pessoal, fiquem antenados na cápsula, que isso é só um gostinho do que vem por aí. E Ana, muito obrigado. Secretário Ferreirinha, muito obrigado. Sou admirador do trabalho dos dois. Eu acho que o processo que a gente está passando de transformação tecnológica é uma coisa que a humanidade sempre conviveu, mas demandou uma reflexão contínua sobre o papel do ser humano no contexto dessa transformação. E é sobre isso que eu queria começar a falar com você.
Respondendo a pergunta, quando é que a tecnologia é aliada e quando é que a tecnologia é vilã do professor ou do profissional ou do aluno em formação? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, agradecer ao time do Senac, sempre uma honra a gente estar trabalhando junto, parabenizar a Iana pelo grande trabalho, por toda a trajetória, Gabriel. E essa é a pergunta que a gente vem enfrentando diariamente nas nossas escolas, no nosso trabalho enquanto secretaria. E eu super entendo aqui a provocação que a Iana traz, mas acho que também a gente tem que entender para onde que a gente quer caminhar, né, quanto a isso. Então, eu sou muito convicto de que a tecnologia e a AI não deve substituir por completo o papel do professor. A gente pode sim otimizar, tornar mais eficiente, mas existe uma capacidade de mediação de conhecimento e de interação pessoal que eu tenho muita convicção que o professor continuará sendo essencial para a sociedade. Eu não digo nem só para o aluno, mas para a sociedade. Eu fico muito mais, né, se eu fosse advogado ou alguma outra profissão, eu estaria mais preocupado com esses avanços tecnológicos do que ser professor. É óbvio que a tecnologia deve adaptar o processo educacional, deve melhorar. E aí, pensando aqui, o que aconteceu de 2020 para cá? Eu lembro em 2020, quando eu estava como deputado estadual, eu fiz uma proposição legislativa para conseguir dar mais apoio para o ensino remoto no que começaria a ser aquele período da pandemia. E tinha muita crítica sobre isso. E depois acabou sendo a única saída. O ensino remoto, naquele momento, foi o único caminho que a gente teve. Apesar de que o Brasil demorou muito mais a enfrentar o desafio do retorno presencial do que deveria. Obviamente com a ciência, com a saúde, em parceria com isso. Mas existe uma capacidade ali de condução desse processo de aprendizagem que não é nada trivial. Ser professor não é para qualquer um. Demanda qualidades e uma preparação que é muito árdua. E eu acredito que os familiares, as famílias perceberam isso com as suas crianças em casa. Para quem achava que qualquer um poderia ser professor, bastou ficar 3 meses em casa e ver que não é nada simples. Você tem que conseguir identificar, você tem que conseguir entender os potenciais. E muito do que a gente hoje vem fazendo no Rio de Janeiro é levantar essa discussão de onde a tecnologia nos ajuda a encurtar distâncias, a tornar o processo mais conectado, mais eficiente, mas aonde deve ter um limite. Então, por exemplo, nós recentemente tomamos a decisão de proibir o uso de celulares em escolas. Nós fomos a primeira cidade da América Latina a tomar essa decisão baseada no relatório da Unesco. É óbvio que se o professor acreditar que tem um uso pedagógico, isso é bem-vindo. Se tiver um motivo de saúde, se tiver uma emergência familiar. Mas por que a gente tomou essa decisão para quem está no ensino fundamental? Porque o excesso de redes sociais, o uso exacerbado, não controlado e sem uma educação midiática está levando as nossas crianças para um isolamento social absurdo. As crianças estão esquecendo, então, deixando de aprender como que é interagir, como que é brincar. A gente também toma a decisão aqui de lançar o modelo mais inovador de escola hoje no país, em nível de escala, que é o Ginásio Educacional Tecnológico, são os JETs. O que é um JET? É uma escola baseada em 5 letrinhas, que são STEAM, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, que tem um espaço central, que é o colaboratório, que é um espaço maker, que a gente deu uma brasileirada, que vai do alfinete ao foguete. Você tem desde uma impressora 3D até uma máquina de costura. Você tem ali os diferentes equipamentos tecnológicos que estão ali para poder fazer com que os alunos estejam expostos a robótica, programação, pensando de maneira extremamente crítica, como a Iana muito bem colocou, é sobre as habilidades que você quer gerar e, a partir disso, como você interage um com o outro. Então a gente acredita muito que a tecnologia pode ser uma grande aliada, mas se não for utilizada de forma responsável e consciente, pode ser uma grande vilã do processo educacional também. Voltando à pergunta, a gente fez uma conta, mas antes dessa conta, eu queria, Diego, ver se você consegue colocar no ar a notícia que a Iana colocou da Folha de São Paulo. Enquanto isso, eu vou falando sobre uma outra informação. A gente fez uma conta no passado lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com base no estudo de Oxford, em que a gente fez a seguinte conta. Oxford fez o cálculo das profissões que podem ser mais substituídas por automação, dividindo as atividades, e aquelas que podem ser menos substituídas. Então, numa ponta tem um profissional de telemarketing, que tem um alto risco de ser substituído pela automação, e na outra ponta tem os médicos e os professores, que são os que têm menos chance de ser substituídos por uma automação. Aí a gente foi entender quais eram as habilidades que
quem tinha menos chance de ser substituído, os médicos e professores, tinham para ensinar pro profissional de telemarketing. E o que aparecia lá era estratégias de aprendizado, metodologia de pesquisa e aprendizado ativo. Quer dizer, quem consegue aprender ou ensinar ou aprender a aprender é quem tem mais chance de se adaptar a qualquer futuro. Eu quero saber primeiro a sua opinião sobre essa política adotada pelo governo de São Paulo. Boa. Depois eu fui ler melhor, né, assim, e aí não sei se todo mundo acompanhou, mas a ideia é que existem os professores curriculistas, né, que produzem o material, e aí a ideia é que o ChatGPT passe a produzir os slides, né, seriam utilizados, os slides digitais para serem utilizados em aula, e os professores revisem esse material e tem um fluxo ali de revisão. Acho que o principal, assim, ponto, e uma coisa que me chamou a atenção é que esses professores, eles tinham uma meta, né, de produzir, se não me engano, 4 aulas por semana, e a partir de agora ela essa meta vai para 6, né, 6 aulas por semana. A minha visão de tecnologia é ferramenta para melhorar a vida das pessoas, ponto, assim, né, e como então as ferramentas podem ser utilizadas para melhorar a vida dos professores, né, e não para que eles tenham uma profissão ainda mais precarizada. E eu acho que essa é o dilema que a gente olha para o ChatGPT e para as inteligências artificiais, especialmente as generativas, e entende o risco de precarização do trabalho mesmo, né? Então então o ChatGPT vai fazer sua apresentação, então agora, em vez de fazer 2, você vai ter que fazer 10, né? E aí como que os profissionais lidam com isso numa perspectiva de, poxa, será que eu vou ser demitido, né? Já que tem uma inteligência artificial sendo feita aqui. Então acho que o fundamental é entender quais são as potencialidades e os riscos, né? E eu acho que uma notícia como essa que gerou, né, tá gerando toda essa polêmica que está sendo gerada, eu acho que é bem provável, e acho que até o Tarcísio já falou, não vai substituir, a gente vai rever, é um protocolo, é um teste. Eu acho que tem que testar mesmo, a gente tem que entender quais são as possibilidades, mas acho que fundamentalmente investir em treinamento, em capacitação, para que a gente saiba como utilizar, né? Acho que tá todo mundo correndo atrás, todo mundo entendendo. E aí eu gostei muito do que você falou, Ferreirinha, da tecnologia, de saber por que a gente está usando, né? A gente vive, às vezes, um fetiche da tecnologia, né? Tá todo mundo falando, então tem que usar porque é bonito, brilha, vamos todo mundo usar. Mas não sabe por quê, o que é construir com isso, como que vai medir esse resultado, como que vai continuar garantindo a qualidade, assim, né? Então, acho que tem um lugar aí de calma. Vamos entender, vamos testar, mas vamos trazer quem está usando, quem tá estudando, né? E quem vai usar isso na ponta, assim, né? Para entender de fato quais são essas potencialidades e como a gente se precave, né? Acho que até nessa mesma notícia da Folha tem lá que disse que quem tinha assinado a Lei Áurea foi Dom Pedro, assim, né? Então, como que a gente consegue garantir qualidade sabendo que o ChatGPT não é uma fonte confiável, né? Ele não pode ser utilizado como fonte de informação. Vamos lá. Acho que a Iana toca aqui num ponto central, que é ouvir a ponta. Você ouvir a ponta. O secretário de Educação que acha que comanda cada escola e tudo que é feito sem interagir, sem ter um trabalho de colaboração, está se auto-enganando. Eu super acredito que a tecnologia, que o ChatGPT tem um papel. Vou contar uma história para vocês. Eu estava em Nova York, a gente é muito próximo da rede de Nova York. A rede municipal do Rio é muito parecida em tamanho, magnitude, diversas situações. Eu estava lá quando o secretário de Nova York proibiu o uso do ChatGPT. Eu virei para ele e falei assim, você sabe que isso não vai dar certo. Aí ele falou assim, sei, mas eu não sei o que fazer. Então eu preciso proibir para ganhar um tempinho. E, obviamente, que não é você excluir como um todo. Você tem aqui um ganho de eficiência, de você conseguir otimizar o tempo, que é muito bem-vindo. Mas isso tem que ser feito em parceria com quem vai utilizar, com quem faz educação de fato. Não é com quem fica nas suas torres de marfim, de secretaria, de áreas administrativas, que é o professor. Se não tiver formação continuada, se não tiver um processo de colaboração nisso, não vai dar certo. É imediatamente o processo de boicote que logo vem. E às vezes muito entendível. Você lembra daquela euforia das lousas digitais de 15 anos atrás? Que todo mundo falava, quem não tiver uma lousa digital, essa escola vai falir, vai fechar. Olha aí, gente. Né? E as coisas continuam. Porque não é assim. Você tem que investir em quem de fato está executando ali. Então, eu acho que existe um problema de comunicação aqui, que é parecido com o que aconteceu no ano passado, sobre aquela ideia, né, do uso do livro ou não. Né? Você vê, por exemplo, a Suécia, depois de tanto tempo só com digital, faz um processo de voltar com o livro. Por quê? Porque tem um excesso de tela que precisa ser discutido.
Mas da mesma maneira que a gente discute esse excesso de tela, que gera até mudanças cerebrais na gente, diferentes reações e como que a gente está lidando, também tem uma situação de como que a gente pode trazer isso para melhorar o nosso trabalho. Então, nessa discussão do ChatGPT, de maneira essencial, eu sinto falta dessa questão. A gente, quando tomou a decisão de, por exemplo, criar o JET, a gente pensou na posição de um professor que é o professor articulador, que ele pega e faz a ponte entre a cultura maker, que a gente quer que toda escola possa respirar, e cada sala de aula. E esse professor, ele pode ser desde um professor de geografia a um professor de matemática, a um professor de letiva. Qualquer um pode ser exposto a isso. Mas tem que ter um processo o quê? Dele se sentir dono desse processo. Se não se sentir dono desse processo, isso é fadado ao fracasso. Então, acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer, de conseguir achar esse bom ponto de equilíbrio, de conseguir mostrar que precisa ter um processo de adaptação, não é de imposição de cima para baixo, e de conseguir dar escalas boas situações, boas políticas públicas. Um grande papel de uma Secretaria de Educação, eu falo isso para todos os nossos diretores, eu tenho duas grandes funções, Ana. Primeiro é não atrapalhar a escola, e se deixar a gente atrapalha muito, tá? Porque a burocrata, a máquina, ela acaba engessando muito o processo. E segundo, é identificar boas práticas e dar escala. Tem muita inovação incrível na ponta. O professor, vou dar um exemplo, hoje a gente tem a capacidade de saber quais habilidades que os alunos têm dificuldade exata em matemática, em língua portuguesa. Eu sei quem são os alunos que têm aquela dificuldade de calcular perímetro, de saber porcentagem. Para isso tem que fazer o quê? Tem que fazer um processo de avaliação, que existe para que você identifique as lacunas de conhecimento. E eu preciso de um bimestre para fazer isso. Eu pego isso e vejo essa fonte de informação, pego com a percepção do professor e faço uma correlação, é altíssimo. Porque o professor, naquela sua visão panorâmica de só entender a expressão do aluno, as suas dificuldades, o que ele fala, o que ele não fala da interação, também é uma informação extremamente valiosa, que, meu amigo, para você chegar nesse patamar, como diz o filósofo contemporâneo do Flamengo, Bruno Henrique, é outro patamar, né? Isso demora tempo, isso envolve investimento e, acima de tudo, um processo colaborativo que não pode ser descartado. Eu acho que você tocou num ponto agora que é chave, vou levantar essa bola para a Iana, que é sobre a avaliação. Que agora, acho que um grande desafio é entender como avaliar o aluno em determinadas circunstâncias, porque da onde vem aquele conhecimento que ele está apresentando ali? Aquela habilidade é de fato dele, que você está, né, ele está com o músculo da habilidade desenvolvido, ou ele... Enfim, essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo no processo de aprendizado. Iana, como é que vai ser a avaliação daqui para frente? Eu acho que mesmo antes do ChatGPT a gente já estava se questionando, né? Acho que sempre, desde Paulo Freire, assim, né? Qual que é o objetivo da educação, né? É tratar os alunos ali como depósito, né? Então senta aí e abre os ouvidos, né? Que eu vou te falar várias informações, você vai guardar e na prova você vomita tudo isso de volta. Acho que mesmo antes do ChatGPT isso já estava sendo questionado, né? É para isso que a gente precisa da escola, né? São esses tipos de cidadãos que a gente precisa, que o mercado de trabalho vai precisar. E aí eu acho que é essa distância cada vez maior, assim, né? Na programaria a gente lida muito com as empresas e os profissionais, né, de tecnologia que estão sendo buscados, e todo mundo fala, a gente hard skill, né, as competências de usar essa ferramenta, de saber essas informações, né, ou ter essa inteligência fatual, isso cada vez é menos importante, né? O que as empresas querem é justamente pessoas que tenham capacidade de adaptação, que tenham habilidades socioemocionais, e aí uma coisa que o Ferreirinha fala, e para mim é uma coisa que me preocupa muito, é como que essas crianças e jovens estão vivendo uma epidemia de depressão e de ansiedade, muito por conta das redes sociais, né? Das telas e dessas bolhas, e de como que as crianças estão sendo afetadas por esse distúrbio, né? Às vezes de imagem, assim, né? Para não dizer, né, que estamos aqui, meu Deus, tá tudo caos, pânico generalizado, eu acho que eu vejo com muito bons olhos, assim, né? Acho que a tecnologia, acho que ela impõe desafios, e eu fico muito animada de ver como que a gente vai lidar e responder a esses desafios, né? Mas eu acho que com certeza essa educação que ainda pergunta, e que é a mesma pergunta das calculadoras, né? Agora com a calculadora, como que a gente vai fazer, né? Pode ou não pode usar? Acho que as perguntas se complexificam, e o perfil, né, de que o mundo exige, na verdade, não só para a escola, né? Mas o perfil de pessoa, de cidadão, de profissional que o mundo exige também se complexifica, né? Então acho que é um desafio de como conseguir caminhar junto com isso.